Olá, que bom ter vocês acompanhando o Trabalho em Revista, programa produzido aqui pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Veja os destaques desta edição. Juízes realizam palestras em canteiros de obras para conscientizar sobre a importância do trabalho seguro. O foco é não aconteça o acidente, mas se acontecer, qual seria o direito dele perante a Justiça, perante a Previdência Social e perante os empregadores? Quais penalidades podem ser aplicadas caso o empregado prejudique a empresa? Neste período em que está suspenso, ele perde não só os benefícios do salário, como quaisquer outro benefício que advenha do contrato. Em estúdio, a professora Denise Kogo comenta sobre os desafios que os imigrantes têm ao chegar no Brasil e como é a inserção deles no mercado de trabalho. Veja tudo isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. Estar frente a frente com os trabalhadores, mas não em uma sala de audiência e sim no próprio local de trabalho. É o que muitos juízes têm feito para orientar sobre o uso dos equipamentos de proteção individual e como pequenos descuidos podem ser fatais. A iniciativa é do GETRIM, o Grupo de Trabalho Interinstitucional de Prevenção de Acidentes no Trabalho. As palestras começaram em 2013, com as obras para a Copa do Mundo e a preocupação com os índices de acidentes de trabalho em canteiros de obras. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, o número de acidentes fatais reduziu em 80% neste período. A gente tem um trabalho muito bom juntos para fazer isso. Essa abertura ela é ampla para todas as finalidades, com referência à segurança do trabalho. Até as empresas hoje, elas estão aceitando com bom grado, porque está vendo que a gente vem orientar, a gente não vem fiscalizar, a gente vem orientar tanto a empresa quanto os trabalhadores com referência como se prevenir para não acontecer os acidentes de trabalho. 2 vezes por mês, um juiz do trabalho visita canteiros de obras em Cuiabá e Várzea Grande e alerta sobre os perigos da falta de cuidado com a segurança. Uma das principais abordagens é esclarecer sobre as normas e a utilização dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. A iniciativa é do Grupo de Trabalho Interinstitucional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, o GETRIM 23. Nas palestras nós damos a orientação, tanto o que se refere ao acidente de trabalho em si, quanto à importância da prevenção e também a importância do próprio empregado estar observando as regras, as normas de segurança, a utilização dos EPIs e os direitos dele caso o acidente ocorra, né? O foco é não aconteça o acidente, mas se acontecer, qual seria o direito dele perante a Justiça, perante a Previdência Social e perante os empregadores. Durante as palestras, fotos com graves acidentes ilustram os números preocupantes, pelo menos 700 mil e quase 3 mil mortes. Os olhares atentos à apresentação. O trabalhador mostra que já sabe o que fazer. É muito importante usar os EPI correto, para não acontecer o acidente. A gente cuida para os pais de família, né, que são todos os pais de família, chegar em casa inteiro, para a sua família não ter decepção. Para este ano, outras ações estão sendo desenvolvidas em diferentes áreas de trabalho. Partilhar, né, conhecimento, seja nos canteiros de obras. Agora nós tivemos uma nova reivindicação também para ir para outro ramo de atividade econômica e a gente espera poder contemplá-los também com as nossas visitas, partilhando conhecimento e levando realmente informação para os trabalhadores. A legislação trabalhista garante direitos ao trabalhador, mas também ampara o empregador, como nos casos em que o funcionário faz algo que possa prejudicar a empresa. Só que mesmo diante de alguma falha, é preciso cautela por parte do patrão na hora de aplicar algum tipo de advertência, suspensão ou mesmo até demiti-lo. Veja o porquê. A expectativa de todo empregador é que o funcionário desempenhe bem a função para o qual ele é contratado. Mas, quando isso não acontece, o patrão pode advertir o trabalhador, caso ele tenha faltado com sua responsabilidade. Então, sempre haver uma proporção entre a falta cometida e a penalidade aplicada. Lembrando que o empregador jamais poderá aplicar 2 penalidades para o mesmo fato.
Outra forma de punição pelo mau comportamento é a suspensão, que pode chegar até 30 dias com desconto de salário. Nesse período em que está suspenso, ele perde não só os benefícios do salário, como quaisquer outro benefício que advenha do contrato. Rosana é empresária no ramo hoteleiro. Com 22 funcionários, ela adota sempre do diálogo como o melhor caminho na hora de adverti-los. No caso de falta ou mau comportamento, sempre é chamado para uma conversa em particular. Apesar de ser uma ótima ferramenta na tentativa de corrigir as atitudes do funcionário, a advertência verbal não pode ser usada para justificar uma demissão posterior, caso a situação se repita. A orientação é de advertir por escrito e até suspender quando o erro persistir. Mesmo assim, a empresa tem que estar preparada para a recusa do funcionário em assinar a advertência. Orienta-se que a empresa leia o termo de advertência para este funcionário e peça para que 2 outras testemunhas assinem o termo. E a gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere os principais fatos da Justiça do Trabalho nesta semana e o que rolou de melhor em nossas redes sociais. Amigo, já vai pra casa? Vou nada, ainda vou ter que rodar a noite inteira pra fazer umas entregas. Rapaz, vê se para pra descansar, hein? Porque dirigir o dia e a noite inteira cansa o motorista. Eu não canso à toa, ainda aprendi uns truquezinhos aí pra tapear o cansaço. Deixa comigo. Viu o que eu te disse? Trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Na hora de pensar em segurança, algumas coisas podem ser deixadas de lado no trabalho. Talvez por achar que não são necessárias, ou porque até atrapalha. Não importa o trabalho, o melhor negócio é sempre valorizar a vida. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. No quadro direto de Brasília, o TST condenou uma instituição de ensino no Paraná a pagar horas extras a uma professora universitária. Além de dar aulas em sala, ela também supervisionava estágio de alunos. A professora do curso de enfermagem defendeu que foi admitida para a função, mas deixou de receber pelas horas extras dedicadas à supervisão dos estagiários. Mas o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná considerou que a trabalhadora foi contratada como supervisora pedagógica, atividade que tem como jornada 40 horas semanais e como uma das funções originais supervisionar os alunos do curso. O TRT ainda ressaltou que as horas extras só seriam devidas à profissional caso a 8ª hora diária fosse excedida ou a 40ª semanal. A professora recorreu ao TST, alegando que a orientação prestada aos alunos é atividade equivalente a lecionar e que a supervisão de estágio deve ser enquadrada no artigo 318 da CLT, que diz que o professor pode lecionar em um mesmo estabelecimento por mais de um turno, desde que não ultrapasse a jornada de trabalho semanal, estabelecida legalmente, assegurado e não computado o intervalo para a refeição. Ela ainda disse que o regional comparou equivocadamente o ato presencial de ensinar com a atividade extraclasse, que é administrativa ou acessória à função. A relatora do caso, ministra Maria de Assis Calcin, aceitou o recurso da empregada e condenou a faculdade.
Estou dizendo aqui, dar-lhe provimento para acrescer a condenação, o pagamento como extra das horas laboradas relativas à supervisão de estágios e reflexos a serem apurados de acordo com os parâmetros, observada a base de cálculo. Os demais ministros acompanharam a relatora de forma unânime, condenando a faculdade ao pagamento do período de supervisão de estágio como horas extras. Confira agora o que teve de melhor em nossa página no Facebook. Quem traz as novidades é a Julie Corrêa. Olá, Zequias! Como todo mundo já sabe, as nossas redes sociais fazem o maior sucesso com os internautas de todo o país. Só a nossa página do Facebook já ultrapassou a marca de 40 mil seguidores. E com toda razão, né? Essa página é um verdadeiro fenômeno da internet. Se você não acredita, entre agora mesmo e confere só. E olha só esta decisão do Supremo Tribunal Federal que veio parar na nossa página. Esse post mostra que o STF decidiu que é proibido cobrar contribuição assistencial de empregados não filiados ao sindicato, ainda que esteja previsto em acordo ou convenção. O Tribunal Superior do Trabalho concordou com o entendimento. Para quem não sabe, a contribuição assistencial é uma taxa instituída em assembleia e descontada mensalmente na folha de todos os trabalhadores representados, sejam eles sindicalizados ou não. Acredito que tem muito trabalhador por aí que sabe do que eu estou falando. E são muitas opiniões, adversas ou favoráveis, sobre a contribuição. Não por menos que o post teve mais de 400 compartilhamentos e os comentários foram pertinentes. E você conhece todos os pontos da reforma trabalhista que está em discussão no Congresso? Este é o assunto do momento. Mas tem muita gente que não sabe ao certo o que muda com a reforma. Neste post, a gente consegue colocar alguns pontos importantes e promover discussões. São coisas que podem mudar com a reforma trabalhista. O contrato temporário se estende para até 8 meses. As jornadas de trabalho podem ser de até 12 horas por dia. O intervalo para almoço de no mínimo 30 minutos. E aí, o que acharam? Todos concordam? Mais de 190 internautas compartilharam o post. A Elisete achou absurdo esses pontos de mudanças descritos no post. Ela ressalta: coitado do trabalhador. É isso aí, gente. Todo mundo antenado, todo mundo conectado com as nossas redes sociais. E se você ainda não conhece, vai lá agora mesmo, curta a nossa página do TRT Mato Grosso e siga a gente no Instagram. Você vai ver que aqui tem muita coisa bacana para você aprender e ficar sempre conectado com a Justiça do Trabalho. É com você, Zequias. Obrigado, Júlia. Veja o que aconteceu de mais importante agora na Justiça do Trabalho com o Giro da Semana. Uma fazenda do município de Itanhangá, em Mato Grosso, foi obrigada a manter o plano de saúde de um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho e teve a perna direita amputada e o pé esquerdo comprometido. Após o acidente, ele foi afastado das funções em 360 dias. Durante este período, a empresa suspendeu o plano de saúde, que seria necessário para continuar o tratamento após o acidente. A Vara do Trabalho de Lucas do Rio Verde atendeu ao pedido e a liminar deve ser cumprida até que a decisão definitiva seja proferida. Esposa e filha recebem indenização pela morte de trabalhador que não utilizava equipamento de proteção individual em empresa de Cuiabá. Após varrer a carroceria do caminhão, suja com um produto químico chamado foscálcio, por ordem do patrão, o motorista de uma empresa de transportes foi internado com insuficiência respiratória. Quase um mês depois, ele morreu de pneumonia e deixou esposa e filha que dependiam do salário dele. Na defesa, a empresa tentou justificar que o produto era utilizado comumente por empresas do ramo pecuarista na nutrição animal e não é tóxico. O laudo pericial comprovou o contrário. O caso foi julgado e reconhecido o direito das dependentes, que receberam uma indenização de R$ 75 mil.
A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei 4.302/1998, que libera a terceirização das atividades fim em empresas, inclusive na administração pública. O projeto, que vai para a sanção do presidente, libera também o trabalho temporário, atividades fim e meio das empresas, além de alongar de 90 para 180 dias consecutivos ou não. Passados esses 6 meses, o trabalhador só poderá ser contratado novamente pela mesma empresa 90 dias após o fim do contrato anterior. Na falta de lei específica sobre o tema, vale hoje o que prega o Tribunal Superior do Trabalho, com a súmula 331. A Corte restringe serviços terceirizados para 3 situações específicas: trabalho temporário, segurança e conservação e limpeza, e uma hipótese geral, quando os serviços se relacionam à atividade meio do empregador. E no próximo bloco, a jornalista Aline Cubas conversa com a professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing, Denise Kogo. Ela fala sobre sua pesquisa com imigrantes, especialmente os haitianos. Não saia daí que a gente volta já. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e à Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Tá indo aonde? Tô subindo. Meu turno já vai começar. Cadê o capacete, o óculos, a luva? Cadê o cinto de proteção? Larga de ser chato, rapaz. Esse troço me atrapalha, me aperta e não consigo trabalhar. Ó, dá licença que eu já tô atrasado. Eu te falei, trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Trabalho não combina com criança. O resultado mais comum é o rendimento ruim na escola ou até mesmo a evasão. Brincar faz parte da infância. E o compromisso maior nessa época ainda é com os estudos. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. O mercado de trabalho no Brasil é um dos fatores de atração de estrangeiros. Mas como é a realidade que encontram ao chegar aqui e o que as falas e as manifestações dessas pessoas revelam? Para falar sobre essas questões, a gente recebe hoje a pesquisadora Denise Kogo, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de Consumo da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Professora, obrigada pela sua presença. O que é que os estrangeiros encontram aqui? Qual é a expectativa e o que eles encontram? Bom, atualmente eu estou trabalhando com a imigração haitiana, né? Então, a partir de algumas entrevistas que eu tenho feito, não especificamente sobre o trabalho, mas isso aparece, o que revela é o que se revela um pouco no mundo inteiro, né? No que a gente chama de geopolítica das migrações, que o estrangeiro chega e enfrenta uma série de travas, né, burocráticas no mundo do trabalho, que dificulta a sua inserção, né, como trabalhador, seja como trabalhador regularizado, seja o acesso aos direitos, né, que o mundo do trabalho dá, seja em termos informativos sobre como funciona esse mundo do trabalho, e seja numa série de outras questões, como, por exemplo, revalidação de diplomas para poder exercer a função para o qual foi formado, né, o reconhecimento de várias questões, né, da sua formação por esse mundo do trabalho. A questão linguística, né? Muitas vezes para os haitianos é importante aqui que o aprendizado português, que é esse lugar que dá o acesso também ao trabalho.
Então, acho que são muitas travas que, mesmo às vezes tendo a regularização, né, como um visto, a residência, não facilmente isso se resolve em relação ao mundo do trabalho, né? Então, todos reclamam muito, especialmente da questão da burocratização para o acesso, né? O entendimento também das leis trabalhistas no Brasil, que muitos países não têm as leis, tem leis como as nossas, não tem essa lógica legal, e eles precisam se apropriar de toda essa lógica para entender como se movimentar, né? Tirar o CPF, fazer a carteira de trabalho, etc. Professora, a senhora falou de estar estudando mais recentemente haitianos, mas nós temos ainda uma leva de bolivianos. Dentre essas travas, o fato dos haitianos serem negros, isso também é um fator que dificulta, ou a gente já lida bem com isso? Não, com certeza, e mesmo em relação aos bolivianos que têm uma origem étnica indígena, né? Claro que as origens étnicas, né, europeias, de matriz europeia, elas levam alguma vantagem, né? Porque a gente tem imaginários na nossa sociedade em que o europeu, né, ocupa um lugar na nossa hierarquia privilegiado. Não significa, claro, dizer que todos os imigrantes europeus vão estar bem colocados, mas sem dúvida que essa origem, né, étnica, ela é um fator que, porque nós temos racismo na sociedade brasileira, histórico, né, que funciona com os nossos nacionais, e que funciona também em relação aos migrantes, né? Professora, você é professora e pesquisadora da área de comunicação. Nas suas análises, nas suas pesquisas, as falas, como a gente disse no início, as falas, manifestações dos imigrantes, o que eles apontam? Bom, os imigrantes apontam algumas dessas questões, esse acesso ao mundo do trabalho, as travas no acesso ao mundo do trabalho, seja entender a legislação, se informar, fazer com que seja respeitado, por exemplo, quando é demitido, né, e receber todos os direitos, ter um acesso a um advogado, às vezes trabalhista, assim como uma das principais queixas é poder ocupar postos para os quais estão qualificados. Então, chegam com um diploma, às vezes há imigrantes que têm que refazer o ensino médio. Eu entrevistei há pouco um haitiano aqui em Cuiabá, que disse que teve que refazer o EJA, porque o diploma de ensino médio dele não foi reconhecido. No Mercosul isso é um pouquinho melhor, né? Já tem alguns acordos que reconhecem. E mais depois, para cursar a universidade, se tiver um diploma lá, não reconhece aqui. E as empresas não contratam, se não tiver esse reconhecimento, né? E normalmente vem também o imigrante, acho que ainda tem uma mentalidade no mundo inteiro de ver o imigrante como essa mão de obra precária, né? Que pode fazer o trabalho que os nacionais não querem fazer, tanto que quando a gente não tem crise, tá? Em momentos econômicos favoráveis, os imigrantes chegam mais para trabalhar naqueles empregos, estamos em pleno emprego, como ocorreu no Brasil há alguns anos, para trabalhar nesses empregos mais manuais, mal remunerados, que ninguém quer, né? Mas esses empregos mal remunerados e que ninguém quer, professora, os migrantes, os haitianos, não têm sido apontados como responsáveis por roubar a vaga do outro trabalhador que fica desempregado. Então, assim, esse trabalho precário, ainda esse está sendo disputado? Assim, infelizmente, a gente pode dizer que hoje sim, porque quando estava no pleno emprego eu acompanhei desde aquela época, eu participei de fóruns que os empresários em São Paulo iam contratar os imigrantes, falavam muito bem dos imigrantes, como alguém que trabalha final de semana, trabalha de garçom, em ocupações que os brasileiros não queriam mais naquela época, porque nós tínhamos muito emprego, né? Quando começou o desemprego, então não é um privilégio do Brasil, isso em outros países a gente vê também, quem é o culpado? O imigrante, porque tira um emprego que não é um bom emprego em geral, né? Mas que o nacional começa a disputar novamente porque o desemprego é maior, né? Eu preciso disputar aqueles empregos que existem. E aí o imigrante acaba virando o bode expiatório. Não aqui, nem só aqui, mas na própria Europa também a gente vê onera o sistema de saúde, quando a gente sabe que o imigrante paga, né? Se ele estiver trabalhando, ele paga previdência ou pode pagar como autônomo. Então, sempre o imigrante, o estrangeiro, discurso. É esse sujeito ao qual a gente nem conhece muito, né? Conhece pelo que a mídia nos traz. Por exemplo, o imigrante veio votar em determinado partido. O imigrante no Brasil não vota, né? Então, tem toda essa questão, né? Esse estigma em torno desse sujeito imigrante, especialmente que eu acho que se aprofunda, né? Se acentua
nessas épocas de crise, de conflito político e tal, como a gente tem vivido nesses últimos tempos. Professora, e essas manifestações a que a senhora tem acesso, aparece essa frustração com o que eles têm encontrado ou essas dificuldades? Aparecem, claro, porque, por exemplo, os haitianos, eles vinham com uma expectativa do Brasil, a propaganda que era feita sobre o Brasil, o tipo de salário que se podia ganhar aqui em dólar, eles vinham com a expectativa de poder mandar dinheiro ao Haiti e mandam, mas mandam muito menos do que poderiam. Então, cria-se uma expectativa também sobre o lugar de migração, né, no imaginário, seja pela mídia, seja pelas redes migratórias mesmo, os outros que já migraram, e que quando chega no lugar a realidade é outra, né? E aí tem que se adequar a essa realidade, onde o salário é baixo, né? Não há toda a informação, é difícil para entender o mundo do trabalho, por exemplo. Mas eu acho que as pessoas, né, elas migram motivadas por muitas coisas, pelo trabalho também, e elas têm suas resistências, né? Elas têm o seu modo também de ir contornando essas realidades e se inserindo nesse lugar a despeito das dificuldades, né, dos entraves e até às vezes da discriminação, do preconceito que elas enfrentam, né? Então a gente vê esses dois lados, quer dizer, esse imigrante que reconhece todas as dificuldades, vive essas dificuldades e ao mesmo tempo tenta se inserir e também se informar, reconhecer, né? A gente entrevista hoje os haitianos, eu entrevistei no início, quando eles chegavam ao Brasil, 2012, por aí. Hoje já a gente vê haitianos super informados, que estão informando outros, né? Criaram associações, porque vão vendo que é necessário ter essa informação para poder... Informação é poder, né, como a gente diz. Era exatamente sobre isso que eu queria saber. Quando você falou em resistência, há uma rede já se articula, percebe-se, seja mais nos maiores centros, né, a sua pesquisa em São Paulo, ou em cidades menores, apesar de capitais mais menores como Cuiabá? Sim, existe uma rede impressionante, porque nessa minha pesquisa eu tenho visto um pouco as organizações que os migrantes têm tido, né, montado e tal, e constituído. E desde o interior, assim, lá do Rio Grande do Sul, onde eu já entrevistei, aqui em Cuiabá e em São Paulo, existem associações que já têm sede, e existem ONGs que muitas vezes não têm recurso financeiro, mas aglutinam esses imigrantes e trabalham, né, para resolver essas questões que a política migratória não resolve, né? Que, na verdade, ela não só não resolve, como ela entrava, né? E os migrantes se organizam por eles mesmos. E aqui eu achei super interessante, eu entrevistei um imigrante de uma ONG aqui de Cuiabá, em que ele já é uma associação que atende outros imigrantes de países da África, cubanos. Não só haitianos. Não está só restrito aos haitianos, eles perceberam que outros imigrantes tinham as mesmas dificuldades e começaram a aglutinar também esses outros migrantes. Então, acho que é umas redes de solidariedade muito interessantes que a gente precisa conhecer, até para sair dessa ideia de que o imigrante é um coitado, né, só uma vítima. Ele enfrenta uma série de dificuldades, muito mais que os nacionais, mas ele também tem capacidade e iniciativa para constituir, né, as suas redes coletivas, individualmente também, sair, né, tentando... Em busca dessa cidadania. Dessa inserção com cidadania, né, no país. E, inclusive, eu acho que acaba, de alguma maneira, pressionando as próprias leis migratórias, né, porque esses imigrantes todos participam dos fóruns que há em Brasília, das conferências, e eles acabam levando as suas demandas também, porque eles que vivem essas demandas, fazendo com que se alterem algumas políticas, né, contribuindo para melhorar. Que estão muito travadas, muito tempo tendo que ser alteradas e não se alteram. Então, acho que só a presença deles acaba trazendo isso também, né? Então, acho que é interessante a gente pensar nessa dupla dinâmica para não ver também o imigrante como um coitado, né? Ele é um sujeito que busca a vida, né? Como todos nós buscamos, com a dificuldade que é buscar vida em um outro país e se for negro, se for de um país dito pobre, na nossa geopolítica é mais né, visto de modo discriminado. A realidade é mais complexa, né? É mais né? complexa, com certeza. Obrigada, professora. Obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você sabe, pode revê-lo a qualquer momento, acessando a página do TRT na internet e clicando no link vídeos. O programa também está disponível no YouTube, no endereço que está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do TRT, seguir o Tribunal no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.